Em 1976, o governo da Tcheca acabou de lançar o Projeto Crab. No início, parecia que seria apenas um projeto que revolucionaria toda uma cadeia de processos médicos, construções e automações. Mas algo muito terrível logo iria acontecer. Em uma ilha ao norte do Oceano Pacífico, um helicóptero espião totalmente escuro, demarcado com uma caveira, pousa em uma remota ilha. Em meio ao oceano, a bordo do helicóptero está um cientista, o criador desse projeto. Não nos é informado seu nome, mas sabemos que ele está liderando o projeto. E para dar andamento ao projeto, eles precisam de muito, mas muito metal, que foi utilizado dentro do helicóptero, que descarrega dezenas de toneladas de metal por toda a área da ilha. Mas essa máquina por si só já tem uma construção altamente bizarra. Já com todas as barras de metais espalhadas pela ilha, está na hora de darmos início ao Projeto Crab. O cientista então entra na cabana e logo sai com uma pequena caixa no chapéu, o que inicialmente já causa uma certa dúvida, afinal, por que ele guardaria algo que pode mudar tanto uma civilização dentro do seu chapéu? Mas essa caixinha não é apenas uma caixa, mas na verdade um robô que até esse momento funcionaria aparentemente através de ondas de rádio. Rádio esse que está no pescoço do cientista. Ao ser ativada, essa criatura logo se movimenta. Sua aparência não é muito diferente de um caranguejo ou um siri, meio misturado com aranha, que logo se movimenta em direção às barras de metal. Nesse ponto, já temos 3 dúvidas sobre o que pode ser esse robô. Aparentemente, ele se alimenta de tudo que possui metal. Ele obedece ao portador ou apenas à frequência de rádio? E por que eles estão sozinhos nessa ilha? Em um experimento de nível de risco e confidencialidade desse, deixar apenas 2 pessoas isoladas não seria algo muito seguro de se fazer. Afinal, poderia ter invasões inimigas ou outros governos vindo buscar o que seria essa tal arma. Bom, ao consumir parte da barra, o robozinho ele se vira e dentro de si mesmo ele já constrói uma cópia idêntica do próprio, que começa um ciclo infinito de consumir metal, se multiplicar e a cada vez dobrar mais e mais o número de crabs. Todos os metais foram consumidos, inclusive o próprio transporte que trouxe as barras. Agora o cientista dá início à coisa mais doentia e bizarra que o ser humano é capaz de fazer. Tudo isso por uma suposta evolução científica. Em seu comunicador, o cientista ordena que todos os crabs consumam absolutamente tudo, quaisquer tipo de metal da ilha. E nesse ponto, o único metal que temos na ilha são os próprios crabs. Em uma visão completamente horrorizante, o doutor e o soldado observam os crabs lutarem uns contra os outros pela sua própria vida, consumindo um ao outro, destruindo sua própria existência. Não demora muito para que esses robôs acabem se devorando uns aos outros, mas agora eles deixaram de ser apenas robozinhos indefesos com garras e bocas. Agora, parte deles tem armas, dispositivos que lançam laser, e nesse ponto da história, não é apenas mais buscar material para sobreviver. Agora, buscar metal para evoluir, buscar alimento para superar aquele que for mais fraco da nossa versão. Um caranguejo. Foi apenas isso que sobrou. Mas não um simples caranguejo, uma criatura metálica que possui mais de 3 metros de altura e que, enfim, é capaz de fazer coisas terrivelmente absurdas. Por acabar com a luz do sol, o cientista desliga o sinal, fazendo com que o robô pare
mas eles não esperavam que isso lhe custaria muito caro mais brevemente. Dentro da cabana temos uma breve visão do que qual seria o sonho desse cientista para essa tua arma. E logicamente não é algo muito agradável de se ver. Bom, temos o cientista surgindo em meio a uma cidade e logo invadindo ela e destruindo totalmente com o que seria o seu exército de Krabs, mas muito mais evoluídos e muito mais perigosos. Eles atacam a cidade, se multiplicam e destroem todas e qualquer força de defesa que a cidade teria. Bom, essa visão completamente seria um inferno na vida de qualquer pessoa. Mas uma forte chuva atinge a região da ilha. E logicamente, por não haver nenhum para-raio, o robô acaba se tornando um alvo, única e exclusivamente dos raios. Após ser atingido por um raio, ele ganha consciência. E agora ele começa a vagar em busca daquilo que lhe causou tanta dor e desprezo: metal. E além disso, agora ele invade a cabana dos soldados e pega o rádio do cientista e o devora por completo. Como se houvesse uma consciência que fizesse lembrar que o controle dava àquele cara todo o poder que fez ele destruir a si mesmo e a consumir sua própria espécie, lhe causando um maior desconforto. Bom, o cientista agora não está mais em rota de fuga. O Krabby conseguiu desenvolver uma habilidade que ele emite uma frequência tão forte que faz com que as moléculas de metal presentes em qualquer parte do corpo a tornam, parte do corpo de metal. E agora ela multiplica dentro do dente do dentista e ele o arranca, deixando o doutor completamente morto. Já o soldado, o mesmo apenas comeu parte da roupa dele, mas ainda o deixou vivo. E o Krabby fez isso com o cientista porque absolutamente tudo que ele foi programado para fazer era comer metal e se multiplicar. E o que ele poderia fazer para causar a maior dor no cientista, impedir ele de fazer aquilo que o permite estar vivo. Bom, agora na ilha não há nada mais a ser consumido. O cientista está morto e o soldado foi embora em um barco. Mas o Krabby só tem uma programação: devorar metal. E agora ele começa um processo que na natureza certos tipos de caranguejo fazem, mas apenas quando estão bem machucados. Eles se automutilam. Ele começa a arrancar parte do seu próprio corpo e devorar. Afinal, ele ainda se considera um pedaço de metal. E sem mais nem menos, conforme passa o tempo, ele se autodestrói. E sim, meus amigos, este é o trágico e triste final do Projeto Krabby. Algo que podemos ter certeza é que desde o início desse projeto, sempre quiseram dar fim ao doutor, afinal esse projeto não seria muito agradável à nossa sociedade. Eu sou o Wave, o seu fantasminha narrador de histórias, e eu te vejo um outro dia.